São Mateus, versículo 7, capítulo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz má frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Pode se assentar. Vamos fazer uma oração? Assim, Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Senhor, graças te damos pelo privilégio de podermos examinar a tua palavra. Amém. Agora, junto com esse texto, vamos abrir também Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu quero pregar esses dois textos, um junto com o outro. Gálatas 5,16. Os dois textos, um relatado por Cristo e outro por Paulo, fala da mesma coisa. Diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então Deus não mente. Porque tem pessoa que pratica esses pecados e tem a ousadia de dizer que vai ser salvo. Ele tem a convicção, mesmo praticando um desses pecados, que ele vai ser salvo. Mas a palavra de Deus não mente. Aqui é o Espírito Santo, aquele mesmo que castigou aquele casal que fez um voto com Deus em Atos dos Apóstolos, aquele mesmo que castigou aquele casal que mentiu para o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que está na boca de Paulo aqui, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É um culto de ensinamento e doutrina. E o que Deus requer da igreja dele, cada dia mais, é santificação. Então vamos continuar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, que é cobiça. Se vivermos em espírito,
andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Então, o texto que o Senhor Jesus disse para cautelar com os falsos profetas que vêm até nós vestido como ovelhas, mas o seu coração, né, é um coração de lobo. Por fora ele é ovelha, por dentro ele é lobo. Aí o Senhor Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis. Agora nós temos que tomar um cuidado, porque para discernir um lobo de uma ovelha, hoje em dia nós estamos mexendo com pessoas que cada pessoa possui defeito. Mas não significa que essa pessoa ela é um lobo. Fala, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa dar mau fruto. Só que aqui o Senhor Jesus está falando de pecados, realmente pecados assim que dá para notar. Que o interesse do pregador, do mestre, é realmente financeiro, ou fama, ou até mesmo cobiçando algo, alguma mulher, ou algum irmão que não é dela, porque dentro das igrejas, hoje em dia, já vi muitos casos de irmã estar orando pelo irmão que é casado e vice-versa. Então, esses pecados são considerados por Cristo grave. Aí você vai ver o lobo, a loba, o falso profeta, o falso mestre. Porque se não tiver dinheiro, ele não prega. Né? Se não tiver reconhecimento, não prega. Tem que sempre estar na orelha, bajulando para pregar, ou então oferecendo algo em troca. São os verdadeiros mercenários. De João, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 1. Agora, irmãos, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar mau fruto. Só que aqui não é essa falha que um casal possui, de às vezes um desentendimento aonde ele se reconcilia, não. Aqui é pecado mais grave. Aqui é pecado aonde realmente a pessoa está querendo o mal do próximo. Não é, em vez de ajudar um casal, destruir o casamento. Em vez de ajudar o jovem, né, que caiu, tirar ele da igreja. Porque fraqueza todos nós temos. Mas não podemos chamar uma pessoa de lobo por causa das suas fraquezas. Aí é onde nós devemos ter o discernimento dado por Cristo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:18 que as obras da carne elas são manifestas. Aí lá fala de várias obras da carne. Várias obras. Mas, vamos ler de novo. Aqui fala: digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas. Aqui fala uma luta espiritual entre a carne e o Espírito. E se nós andar no Espírito, nós não vamos cumprir com a cobiça da nossa carne. Aqui realmente é andar, como disse Jesus, vigiando. Porque a nossa carne, aqui o apóstolo Paulo está falando, ela cobiça contra o Espírito. Então não tem esse negócio, eu aceitei Jesus, acabou o desejo da minha carne, não. Aceitou Jesus, você vai ter que crucificar a carne.
Aceitou Jesus, você vai ter que lutar contra a sua vontade pecaminosa. E se você fizer isso, aí cumpre isso aqui, ó. Quando você luta contra a sua vontade pecaminosa, cumpre isso aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, irmãos, devemos estar guiados realmente pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Porque os desejos da nossa carne ainda tem. Aqui fala de glutonaria, bebedice. Aqui fala de adultério, de fornicação. É tudo desejo da nossa carne. É por isso que muitos casam, por conta da prostituição, da fornicação. É por isso que muitos casam. Aí vem o pecado da bebedice, da glutonaria, tudo é desejo da carne. Aceitou Jesus? Tem que lutar contra isso. Tem que lutar. Não vai arrancar. Vai estar e nós vamos ter que andar em espírito. Todos digam glória a Deus. Aí fala aqui, porque as obras do Espírito é amor, temperança, paz, longanimidade, benignidade, fé e mansidão. Então, tá aqui, o que é de Deus, ele tem essas características. Você não vai ver, por mais que a pessoa ofende ele na hora, ele pode até ficar ofendido, mas ele vai perdoar, ele vai amar, ele vai estender a mão. O servo de Deus, a serva de Deus, ele tem essas qualidades. Não existe esse negócio do crente, ele é crente, mas toda hora está irado. Não pode. É contra a mansidão e a temperança. O crente é arrogante, então ele não tem humildade. Ele não tem o Espírito Santo. Por mais que eu já vi muitos pregadores falar, tem muitos que falam em língua, mas não é humilde, não é manso, é bruto, é ignorante. Né, irmãos? Todos temos fraqueza, mas os frutos do Espírito Santo é esses. A serva de Deus, ela aprende com Deus a ser calma. O servo de Deus aprende com Jesus a amar. Então está aqui, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então está aqui, o falso profeta, o interesse dele é financeiro, o interesse dele é movido de cobiça. Agora, o profeta, o interesse dele realmente é em fazer a vontade do Pai. Jesus falou, naquele grande dia, muitos virão e falarão, Senhor, profetizei em teu nome, expulsei em teu nome fiz muitos sinais e maravilhas. Ele fala, apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Agora, os que ele conhece, eles têm todas essas características que eu li aqui. E ele faz a vontade do Pai. Então, o que Jesus requer de nós é santificação nesses últimos dias. Porque o Senhor Jesus, ele prometeu nos tirar daqui para levar para onde ele foi. Amém, irmãos? Então, quero que todos entendam, nós não podemos chamar de lobo um irmão que teve uma fraqueza e se arrependeu. Ele não é lobo, porque nós somos comparados como ovelha, mas é metáfora, nós somos seres humanos. Minha esposa tem defeito, eu tenho defeito, ela tem qualidade, eu tenho qualidade, irmã Leila tem defeito e tem qualidade, todos nós aqui temos defeito e qualidade. Não podemos praticar pecados mortais, né? Quem já ouviu falar de pecados mortais? Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, lá no Monte Horebe, ele escreveu na tábua, ele mesmo,
em 2 tábuas de pedra 10 mandamentos. Ali o povo fala pecado mortal. Né? Não cobiçar, não mentir, não dar falso testemunho, não desonrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não roubar. Aí o sábado Jesus veio e tirou. Porque agora nosso descanso é em Cristo. Tá aí, pecados graves que o ser humano não pode cometer contra Deus. Se ele quer viver em santidade, ele tem que andar como Jesus ensinou, amando, perdoando e fazendo o que é certo, o bem para o próximo. Amém? Fica só nessas palavras nessa noite.